Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar o processamento do som de um violão dentro da mixagem de uma música. É uma música que eu estou trabalhando a mixagem dela, da banda Power Reset, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, se vocês quiserem acompanhar o trabalho dessa banda, é só clicar aqui no link. E nessa mixagem eu apliquei um plugin chamado Neutron da Isotope para fazer o processamento do som desse violão. E é importante que vocês estejam utilizando um fone de ouvido ou uma boa monitoração para poder perceber as nuances de sonoridade que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, depois da vinheta, a gente continua. Estou aqui com um projeto aberto no Reaper da música da banda Power Reset, na qual estou trabalhando a mixagem. Ela já está praticamente concluída. Logicamente, não posso mostrar a música inteira, mas o foco dessa videoaula é mostrar o som do violão. Então, a gente vem aqui para baixo. Nessa track verde que eu estou passando com o mouse em cima, é o som do violão que eu quero mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar um trechinho da música também, mas a gente vai focar principalmente no som desse violão. Como eu falei, eu utilizei um plugin chamado Neutron da Isotope, que ele está insertado aqui no FX dessa track. E reparem que eu só tenho ele insertado, ele está aqui. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse plugin e o que eu fiz dentro dele, mas basicamente eu utilizei o Sculptor, o equalizador, o compressor e o exciter. Depois a gente fala um pouco sobre ele. Eu vou desligar aqui o FX para não ter atuação do plugin a princípio. Eu vou mostrar o som do violão como veio. Só um detalhe aqui também, eu estou enviando o áudio para uma máquina de efeito que é essa daqui. Então eu vou deixar mutada e depois eu vou mostrar também a interferência do efeito no som desse violão. E depois que eu habilitar o plugin, reparem na diferença de sonoridade. É um violão que foi captado em estéreo, bem gravado, bem captado. Porém, o som estava um pouco, posso dizer, embolado, encorpado, para aplicação na mixagem dessa música. Não que sozinho ele estivesse me incomodando, mas dentro da mixagem eu senti que eu precisava deixar ele com uma abertura maior de estéreo, deixar ele com mais presença nas altas frequências, e eu acho que eu consegui fazer isso utilizando esse plugin. Então vamos ouvir um trechinho desse violão. Vou deixar solado aqui apenas o som desse violão. Agora aplicando o Neutron. Incluindo o reverb que eu coloquei nesse violão. Vocês conseguiram perceber que o som ficou muito mais embolado, com muito mais presença de médio grave quando eu desabilitei o plugin. Eu estou utilizando agora o reverb para dar um pouco dessa profundidade no som desse violão e também deixar um som um pouco mais macio, né? Mais interessante para ser incluído nessa mixagem. Eu vou fazer o seguinte, vamos soltar um trechinho aqui do som desse violão com a música inteira já processado. E aí depois eu vou desligar aqui o plugin para a gente fazer um comparativo com a música tocando. I need your
Reparem que o som, ele praticamente some, o som desse violão, quando eu desabilito o plugin. E não é volume, é porque ele embola ali dentro da mixagem, a gente perde essa presença das altas frequências, principalmente dos harmônicos que estão sendo gerados aqui pelo Exciter, e a gente tem uma mixagem ali mais embolada em decorrência desse violão, e eu precisei exatamente abrir espaço para o resto das informações sonoras, que tem bastante aqui, e com isso eu consegui posicionar o violão em uma abertura de estéreo bem interessante, com muita presença e uma presença de altas frequências, com harmônicos, sem ficar agressiva, pelo menos a meu gosto, que destacou, não embolou a mixagem e a gente consegue ouvir de boa. O que foi feito aqui é o seguinte, eu utilizei o Sculptor. O Sculptor, o que ele faz? Como o próprio nome já está induzindo, né, o entendimento, ele vai esculpindo a informação de acordo com a sonoridade, de acordo com o som. Então, o som vai sendo reproduzido, o som do violão, e ele vai entendendo ali que precisa tirar um pouco do médio grave, puxar um pouco das altas frequências, isso tudo de uma maneira bem dinâmica. Vamos dar o play aqui novamente? Pessoal, antes da gente continuar, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica ali que você vai visualizar um vídeo na qual explica a opção de parceria desse canal. Seja Membro é uma ferramenta aqui do YouTube que serve para que seguidores de um canal possam contribuir e ajudar para que esse canal permaneça ativo. E se vocês também quiserem me acompanhar no Instagram, é só colocar Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Reparem só na visualização dele aqui. Essa região de médio grave, ele está segurando um pouquinho aqui, ó. Puxou aquele fundozinho de grave e as altas ele está atuando aqui junto com a palhetada. E essa modulação que está ocorrendo ali, a gente dimensiona através desse comando aqui, que eu deixei em 50% e com uma velocidade de atuação de 50%. Então, eu tenho aqui um preset, que eu poderia estar selecionando também. Tenho da guitarra, e aqui tem a opção para o violão, Acoustic Guitar. Enfim, vocês podem selecionar começando através de um preset, e ali você vai dimensionando o quanto você quer. Ele vai entender aquele som e já vai dar uma nova cara para essa informação. Depois eu apliquei um equalizador. Vocês repararam que aqui ele puxou no grave? Aqui eu utilizei um High Pass Filter que está em 73 Hz. Então, o que ele fez aqui, praticamente, eu cancelo aqui, porque eu não quero baixas frequências nesse violão, sujando junto com o baixo, com o bumbo da bateria. Então, eu tirei. Puxei aqui as médias altas para dar um pouco mais de presença e as altas frequências, em torno de 8.000. Aqui, utilizando um bell e aqui utilizando um shelf. Utilizei 2 equalizadores dinâmicos, que é outra vantagem também desse plugin, que além de nós termos vários módulos com diferentes ferramentas e recursos, nós temos, por exemplo, essa possibilidade de utilizar um equalizador dinâmico e estático junto. Então, eu tenho uma equalização estática aqui, e tenho uma equalização dinâmica aqui na região de 1177 Hz e uma equalização dinâmica aqui na casa de 1768. É isso, né? 1177, 1768. Uma região ali de médio que fica muito agressivo com o violão. Eu fui ouvindo, dava o play, identificando aquelas regiões que estava agredindo o meu ouvido, e aí utilizei dessa maneira aqui. O equalizador dinâmico, ele é uma mistura de equalizador com compressor, porque a equalização ela vai atuar de acordo com a intensidade daquela região de frequência na qual você está equalizando. Então, essa região de frequência, quando ultrapassa o threshold ali que eu estabeleci, que ele aparece aqui, tá vendo? Threshold menos 25.4, ele começa
a reduzir essa região de frequência a uma redução de menos 6 dB, com uma largura de banda de 1.0. Aqui eu estou utilizando um compressor que está na função multibanda. O que significa isso? Eu estou fazendo uma compressão em uma região de frequências diferente do que em outra região de frequências. Eu fiz um corte ali em 2.500 Hz. De 2.500 para baixo, eu tenho uma compressão. De 2.500 para cima, eu tenho outra compressão. A configuração eu deixei a mesma. A única coisa que eu fiz foi atuar com o threshold mais baixo nas altas frequências, porque ali eu precisava comprimir mais e ali tinha menos intensidade sonora também. Se eu utilizo o compressor para informação sonora completa, eu não teria compressão nessa região de altas frequências do jeito que eu gostaria de ter. E aqui o exciter, que eu também estou utilizando ele na opção de multibandas, porque eu estou utilizando o exciter aqui para as altas frequências, em 2.500 também, eu fiz o corte ali, e aqui para a região de médio e grave. Estou utilizando aqui uma taxa de 6.7, que eu acrescentei de excitação de harmônicos. Aqui também 6.7. Porém, reparem que nessa informação aqui, eu estou utilizando um exciter mais quente para a região de médias e grave. E nas altas frequências, eu estou utilizando esse carinha aqui, que é o retrô. Então, eu decidi, é muito fácil, você clica aqui na bolinha e vai empurrando ela para onde você quiser posicionar. Então, bastaria clicar aqui e posso estar posicionando onde eu quiser. Nessa versão aqui do Exciter, eu tenho 4 opções aqui: retrô, tape, tubo e quente, né? Warm. Então, tem essas 2 opções aqui, com a mesma intensidade, só que com excitações diferentes, gerando uma textura diferente. Então, vamos ouvir mais uma vez um pouquinho do que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar a atuação desses 4 módulos. Olha só, sem o exciter, como é que eu perdi a presença na estereofonia. Como o som ficou mais encorpado, tirando o sculptor, também perdi um pouco da presença das altas frequências e a estereofonia, sem atuação do equalizador. E o compressor. No caso do compressor, ele acaba sendo mais difícil de ser percebido, porque a atuação não está tão pesada. Esse violão ele já foi gravado, uma atuação ali da dinâmica bem linear, então não tenho tanta oscilação diferente, né, de regiões, mas mesmo assim a gente percebe que o som fica mais solto quando eu desabilito o compressor, e quando coloco o compressor o som fica um pouquinho mais firme, né, mais preso. É isso, pessoal, a dica de hoje foi essa. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vídeos novos falando sobre áudio. Se vocês também quiserem participar do Seja Membro desse canal, só clicar aqui embaixo na opção de Seja Membro. E se quiserem me acompanhar no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Eu deixei também o link da Power Reset aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho dessa banda, na qual tive o prazer de mixar e masterizar, vai estar aqui embaixo. Se vocês também quiserem deixar alguma pergunta, reclamação, sugestão, enfim, o que vocês quiserem, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. É isso, forte abraço a todos, até a próxima, tchau!